assim: e Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Quantos anos, igreja? 22. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. E também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém? Até aqui. Queridos, aqui vemos algo muito sério. Acabe começou o seu reinado, e a palavra diz que ele reinou 22 anos. E a palavra nos fala também que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Assim como também o rei anterior a ele, que foi Jeroboão, também fez mal aos olhos do Senhor. Agora você imagina que uma nação escolhida por Deus, como foi o caso de Israel, ela passou por uma transição de muitos anos. Quando Deus, lá no passado, se você voltar um pouquinho na história, você vai encontrar no livro de Gênesis, capítulo 12, a chamada do patriarca de Israel. Você vai encontrar a chamada de Abraão. A Bíblia diz que Abraão morava na terra de Ur dos Caldeus, uma terra que não conhecia o Deus verdadeiro, uma terra envolvida com idolatria de tudo quanto é jeito. E ali Deus um dia apareceu para Abraão e falou com Abraão. Abraão, ele disse: eis-me aqui, quem é o Senhor? E ele diz: eu sou o Senhor Deus, que criou os céus e criou a terra. Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá te farei uma grande nação, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança com Abraão. E lá na frente, Deus dá a Moisés, escrito nas pedras, os 10 mandamentos. Amém? Vamos ver? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Deixa marcado aí em 1 Reis que nós vamos voltar aí. Êxodo capítulo 20. Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem que há embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E não te encurvarás a elas e não as servirás, porque eu sou o Senhor Deus, teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém? Esta foi uma das ordenanças do Senhor. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é o seu credo, mas eu sei o que está escrito na Bíblia. Eu sei o que fala que o Deus dos hebreus é o qual o Deus que eu escolhi há mais de 30 anos atrás servir. Amém? Então,
E creio que muitos aqui já tomaram a decisão também de servir o Deus verdadeiro. E essa palavra, os filhos de Israel, quando Moisés terminou, de dar essas leis, todos concordaram. Amém? Todos concordaram e passaram a caminhar com Deus. E uma das ordenanças de Deus para os filhos de Israel era o seguinte: quando ele tirou Israel da terra do Egito, porque Israel ficou aprisionado por 400 anos na terra do Egito, quando eles saíram da terra do Egito e foram para o deserto, começaram a peregrinar no deserto, o Senhor falou com eles: quando vocês entrarem na terra que vocês vão possuir, vocês não aprenderão os costumes daquelas nações, porque pelas obras que eles praticam, é que eu estou lançando eles fora daquela terra, estou entregando ela para vocês. Amém? Amém ou não? Deus é um Deus justo. Com certeza ele já tinha visitado aquele povo, já tinha visitado aquelas nações, mas eles não quiseram servir ao Senhor. Então Deus agora faz aliança com um novo povo, chama a semente de Abraão, e agora o povo começa a caminhar no deserto, entra na terra prometida, toma posse da terra. Anos passaram, e eles pedem ao profeta na época um rei. Eles chegam diante do profeta e falam: olha, tudo bem, profeta, você fala com Deus, você transmite o recado de Deus para nós, maravilha, porém nós queremos ter um rei, como as outras nações também têm rei. Deus ficou triste com aquilo, Deus ficou aborrecido, mas Deus fez a vontade do povo. E o primeiro rei de Israel foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Fez o que era mal aos olhos de Deus, desobedeceu a ordenança de Deus, e Deus levanta a Davi como um homem segundo o coração de Deus. O reinado de Davi foi muito abençoado. Depois levantou Salomão. Salomão começa a reinar, jovem ainda, fala com Deus, e Deus dá a ele o quê? Sabedoria. A sabedoria de Salomão foi tanta, mas a própria sabedoria de Salomão no final da vida dele foi que pegou ele, porque ele era tão inteligente, mas ele não usou a sua inteligência para o bem. A Bíblia diz que na velhice de Salomão, por ele ter casado com muitas mulheres estranhas de outras nações, aquelas mulheres converteram o coração dele, e ele passou a adorar a outros deuses. Isso é muito sério, irmãos. Ele abandonou o Senhor. Para quem não sabe, para título de curiosidade, ele se envolveu em tantas coisas erradas, que Salomão chegou a ser um bruxo, Salomão chegou a ser um mago, conhecedor de magia negra. Então, para quem não conhece a história a fundo de Salomão, vê só as partes boas, mas Salomão também se perdeu na caminhada. Isso tudo por quê? Desobediência a Deus. A desobediência, ela traz, meus irmãos, ela traz muitas tristezas para nós. A desobediência faz você entrar num caminho talvez sem volta. E os reis continuaram. Após Salomão, se levantam outros reis, e foram levantando, até chegar o rei Acabe. E Acabe, quando ele se casa, a Bíblia diz aqui que ele casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Ela traz para Israel todo tipo de feitiçaria, idolatria, todo tipo de abominação. Acabe faz templos ao deus Baal. Para você ter uma ideia, o deus Baal, ele era um formato de corpo de homem, pés de touro, cabeça de touro. Corpo de homem, cabeça de touro. E na sua barriga, no seu ventre, havia o quê? Uma fornalha.
E ali as pessoas sacrificavam as próprias crianças, os próprios filhos. Eram lançados ali na barriga daquele demônio, daquele ídolo, aonde se acendia uma grande fornalha, e eles faziam sacrifícios, sacrificavam até crianças a esse Deus. Olha o pecado que se fazia em Israel. No tempo da rainha Jezabel, os profetas de Baal, que estava no templo, toda moça virgem, antes de casar, naquele tempo em Israel, antes dela ir para o altar, antes dela se entregar para o seu noivo, ela tinha que se deitar com todos os sacerdotes de Baal lá no templo. Olha que humilhação, olha que pecado que se fazia em Israel. Isso eu estou só resumindo, meus irmãos, para você entender. Amém? 22 anos Acabe reinou. O pecado estava lastrado em Israel, como a gente vê nos dias de hoje. O pecado é algo natural. Parece que hoje em dia o pecado parece que é algo natural. As pessoas perderam o temor a Deus. Hoje o que é certo aos olhos da sociedade é errado, e o que é errado é certo. Mas naquele tempo, olha o que aconteceu, capítulo 17. Então Elias, o profeta, amém? É isso que fala aí? Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Quem era Elias? Ninguém. Quem era Elias diante da sociedade? Ninguém. Ele era uma pessoa comum na sociedade. Mas ele vendo aquela situação, sendo conhecedor das leis de Israel, vivendo num tempo o qual o povo estava voltado aos demônios, adoração aos demônios, Elias se levanta. Ele se levanta. Deus mandou ele falar alguma coisa? Sim ou não, igreja? Nós vemos várias passagens na Bíblia, onde Deus chama profetas. Ele envia profetas. Como foi o caso de Jonas. Jonas, o Senhor chamou a Jonas e falou: Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E avisa que dentro de 3 dias Nínive será destruída.